Então, gente, nessa aula de hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar com vocês a questão da prova, a devolutiva. Então, já vou colocar aqui no marcar vocês aqui. Tá. Então, vamos começar na devolutiva. Tem alguma questão específica que vocês querem revisar? Teve dúvida, alguma coisa assim, para a gente não perder nosso tempo? Não tem? Porque aí... sim, qual que é a questão? Não sei se o sim é porque está ouvindo da questão. Eu tenho uma questão, mas eu não lembro qual que é, porque, né, como a gente só fez a prova e depois não disponibilizou, eu não lembro qual é de cabeça. Eu tenho Fala de novo mais alto que eu não ouvi, por favor. Maria Vitória. Então, professora, o problema é o seguinte, é porque eu não lembro ela de cabeça por causa da prova, do estilo de prova. Você faz, você termina a revisão e eu, infelizmente, esqueci de salvar a questão, tirar uma foto para depois comentar com a senhora. Até porque eu achei que a gente nem ia fazer esse momento. Então, eu não lembro de cabeça. Aí fica difícil, porque quantos alunos tem nessa turma? São muitos alunos, né? Então, eu imagino que essa turma aí tem uns 50, pelo menos. Eu preciso ter um norte para começar, para ver qual questão, né? Que vocês teriam dúvida. Bom, por isso que eu pedi para ser criado no dia lá da prova. Aliás, antes da prova, eu pedi para ser criado o EAD Tira Dúvidas, né? Já para isso mesmo, para vocês postarem lá. Eu me lembro que uma colega me mandou, inclusive, a foto, falou que não estava conseguindo acessar, uma coisa assim. Eu não me lembro bem, mas era uma questão de gabarito. Aí já era questão do sistema, mas eu precisava ter um norte para ver qual que seria a dúvida de vocês, né? Fica difícil. Deixa eu ver aqui. Porque como as questões são randomizadas, a questão não é a mesma para todo mundo, entendeu? Por exemplo, eu postei lá 20 questões, só que elas vão girando. Então, a questão, por exemplo, que a Micaele fez, não foi a mesma questão que o Lucas fez, não foi a mesma questão que o Matheus fez, e assim por diante. Então, por isso que eu precisava que vocês me passassem a questão para a gente não ficar falando coisas que, às vezes, eu nem sei se eu vou falar alguma questão que não caiu na prova. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Tem uma questão, tá? Que eu imagino que ela tenha gerado dúvidas, mas aí vem o problema que eu falei no dia, no EAD, e falei com o grupo de vocês. Deixa eu ver o que é que eu respondi para eu ler aqui. Sétimo B. Aqui, quem me mandou foi a Clara. Tá aí no grupo de vocês, depois vocês conferem, tá? Diz que estava dando erro no gabarito. Aí eu pedi para ela tirar foto. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui foi no primeiro dia, foi dia 9 de abril, foi postado no WhatsApp do EAD, eu colocando que qualquer dúvida tinha que tirar foto. Aí, ó. Por isso que eu falei para vocês printarem as questões, tanto para recurso, ou se não fosse o caso de recurso, eu já iria resolver nessa aula hoje, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Quem se recorda ou quem teve o cuidado de printar conforme eu orientei pelo WhatsApp, me passa até terça-feira, porque nós temos até terça-feira para poder arrumar essas notas e lançar. Então, eu precisaria disso até terça, porque depois eu não consigo mais mexer. Se eu lançar no sistema, aí não mexe mais, tá bom? Então, fica essa dica, porque
como que eu vou corrigir se a questão é randomizada? Esse é o problema. Então, se eu estiver falando uma questão aqui, por exemplo, do pronome sublinhado em procuraria eximi-los e suas ambiguidades, pode ser que nem todos fizeram essa questão, porque ela foi rotando, foi girando, tá bom? Na verdade, foram 25 questões que eu postei. E das 25, salvo engano, que me foi falado, que vocês fariam só 10. Então, foi girando as 10 questões, das 25, elas foram girando para vocês. Nem todos fizeram as mesmas questões, portanto, tá? Acho que as questões mais confusas foram as do texto, sobre a criação da linguagem. A senhora poderia começar por elas? Sim, mas qual texto? São 3 textos. Por isso que eu estou falando, vocês tinham que ter printado a questão. Porque aqui são 3 textos que eu passei para vocês. 3 nada, são 4 textos. Como eu disse, eu coloquei 25 questões. Bom, eu vou começar pelo texto aqui. Vamos lá, texto 1. O texto 1 diz o seguinte. Milena. Gente, se mandou no meu WhatsApp particular, é impossível atender. Por isso que eu pedi para criar o grupo do WhatsApp. É outra observação que eu vou fazer aqui, tá? Veja bem, eu tenho 11 turmas que eu leciono e das 11 turmas eu também advogo. Então, eu não consigo olhar o WhatsApp individual, caso a caso. É impossível. Só a turma de vocês tem quase 50 alunos. Então, por isso que eu pedi para criar o grupo próprio. Então, tem que me mandar mensagem no grupo, tá bom? Senão, não tem como eu atender um a um, tá? Bom, mas eu vou começar aqui com uma questão. O primeiro texto. O Tribunal Regional registrou momentos importantes nos julgamentos dos diversos dissídios coletivos dos canavieiros, já que envolvia os interesses de cerca de 250 mil trabalhadores. Um deles terminou de madrugada e foi realizado à luz de velas, tendo em vista a falta de energia verificada naquela noite. Na época, o clima de tensão era grande e os ânimos acirrados. Os julgamentos eram realizados sem nenhuma segurança policial ou militar. Outras categorias marcaram presença na Justiça do Trabalho, prolongando as sessões por horas ininterruptas. Aí o texto acima manteria o mesmo sentido caso se substituísse. Na letra A, registrou da linha 1 por protocolou. Não manteria o mesmo sentido, porque quando ele fala aqui que o tribunal registrou momentos, significaria que ele marcou, né? E protocolar aqui no sentido tem a ver com protocolo, caminhamento, as regras, né? O protocolo no sentido de normas, né? E protocolo também na linguagem jurídica, ele é diferente, aliás, o verbo protocolar, que tem a ver com esse rito, protocolo, ele é diferente de protocolizar, que seria o registro, tá bom? Então, o protocolar seria o rito desse protocolo, protocolizar seria o registro. Então, não é a letra A. Vamos lá na letra B. Dissídios por processos administrativos. Não, porque dissídio é conflito. E processo necessariamente não é conflito, tá bom? Processo, ele tem outro sentido. Gente, desliga o microfone, por favor. Aí. O outro seria... Tem microfone ligado, dando interferência. O outro seria que... tensão por ódio. Não, porque tensão está no sentido aí de... tensão está no sentido de preocupação. Eu poderia trocar outras categorias por outros profissionais? Sim. Porque no sindicato, inclusive, a gente chama de categoria porque ele se refere aos profissionais. Então, a alternativa seria a letra D. Letra E, ininterruptas por muitas interrupções. Não, ininterruptas é aquilo que não é interrompido. É o contrário, ele é antagônico a muitas interrupções. Então, a alternativa aí desse primeiro texto seria a letra D. Bom, o quarto texto, que está aqui para mim como quarto texto, né, é o seguinte. A manifestação mais representativa do final
da Idade Média e início da Idade Moderna, percebida através da linguagem jurídica escrita, foi a primeira codificação de leis realizada na França em 1804, o Código Civil francês, o Código Napoleônico. No início do século XIX, quando ascendia a burguesia, procurou-se criar uma linguagem para expressão das leis e atos normativos pautada na abstração e na técnica. A escrita das leis e atos normativos, segundo vários autores, retiraria elementos da escrita usual e procuraria eximi-los de suas ambiguidades, vaguezas, através da criação de uma semântica artificial, em muito ajudada por termos técnicos derivados de línguas clássicas como latim ou grego. Tal tipo de escrita visava a universalização e tinha pretensões de neutralidade, além do que a busca maior era a produção de leis tão claras que dispensassem interpretação. Resultou, no entanto, quimérica a possível clareza, ideia de que algo aprendido seria claro quando fosse possível reconhecê-lo em qualquer situação e não confundi-lo com qualquer outra coisa. O avanço das legislações redundou em uso de termos específicos em demasia, promovendo uma constante industrialização da escrita jurídica. Bem, resumindo, o que o texto está falando? Ele está dizendo que quando a linguagem jurídica foi criada, o objetivo é que ela fosse tão técnica, o objetivo da tecnicidade da linguagem jurídica, que foi inclusive a última aula que eu falei sobre isso, e desse juridiquês, foi exatamente querer tirar toda abstração, ou seja, aliás, colocar toda abstração e técnica para que ela não desse ambiguidade. Ou seja, eles queriam fazer uma linguagem tão requintada que ela evitasse várias interpretações, como, por exemplo, a ambiguidade, como, por exemplo, o neologismo, que seria criações de palavras novas, e assim por diante. Só que aconteceu o contrário. O excesso dessa técnica fez o contrário. Então, ele redundou em termos jurídicos muito específicos, em demasia, em exagero, e usando muito línguas clássicas como o latim e o grego, que dificultam a interpretação dentro de um contexto. Resumindo, é isso que ele está falando. Então, ele está perguntando aqui, o texto, letra A, enfatiza a clareza resultante da institucionalização da escrita? Não, ao contrário, que a gente acabou de resumir aqui, que na verdade ele enfatiza que não resolveu, foi piorar a interpretação. Considera a abstração e a técnica os instrumentos mais eficazes para a interpretação das leis? Não, exatamente isso. A abstração e exagero de técnica fez com que ficasse mais confuso ainda. Valoriza a escrita usual capaz de esclarecer ambiguidades e vaguezas? Não valoriza a escrita usual capaz de esclarecer ambiguidades e vaguezas. Pelo contrário, a escrita usual, o objetivo da linguagem jurídica foi exatamente o contrário, criar uma linguagem própria do direito, porque entendia-se que a escrita usual era muito ambígua. Então, ele não valorizou, na época da criação da linguagem jurídica, era o contrário. Como eles não concordavam com a escrita usual e achavam ela muito ambígua, é que se criou uma linguagem própria do direito. Explora propostas relativas a critérios a serem adotados para a escrita das leis e atos normativos? Sim. Condiciona a clareza das leis e atos normativos à influência de línguas clássicas como latim e o grego? Não. Porque ele não condiciona a clareza às línguas clássicas como latim e o grego. Aconteceu, foi o contrário. Então, a alternativa que seria a letra D, tá? Questão 5. O texto ainda vê na criação de uma semântica artificial uma manifestação representativa da Idade Média, nem toca em Idade Média. Encara a institucionalização da escrita jurídica como resultado negativo da busca da clareza? Sim,
Por que ele fala que a institucionalização ela é um resultado negativo? Lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, quinto e último parágrafo, quando ele diz, resultou, no entanto, quimérica a possível clareza. O que é uma quimera? Monstruosa, impossível, né? Então, foi o contrário, não deu a clareza pretendida. Bom, letra C, sujeita à interpretação exata das leis, a supremacia do código. Não, ele não fala nada sobre a supremacia do código francês e não associa um com o outro. Critica a universalização e a neutralidade da língua jurídica escrita. Não, ao contrário, ele critica a demasia da tecnicidade dela. Aponta a abstração e a técnica como instrumento de interpretação exato. Era o que eles pretendiam no início, só que ele chegou à conclusão que era quimérico, ou seja, que não conseguiu, se tornou um monstro, né? Porque foi impossível essa clareza pretendida de início. Então, a questão correta é a letra B. Bom, essa questão aqui, a colega me pediu só as de texto. Então, essas duas se reportavam esse texto. Deixa eu ver a outra de texto aqui. A outra do texto, aqui para mim, está como questão 14, tá? Leia o trecho do texto. Guerra contra o juridiquês pode levar a mudanças em projetos de lei e assine a alternativa que corresponde à análise do senador Pedro Tax em relação ao uso juridiquês. No Senado, a orientação... Vou tirar essa... No Senado, a orientação pela simplificação da linguagem jurídica deve ganhar uma defesa mais enfática durante a tramitação do projeto de Código de Processo Penal. Pedro Tax, integrante da Comissão de Constituição e Justiça, conhece bem o juridiquês, já que é professor de Direito e ex-procurador da República. Ele rejeita a ideia de que o uso de termos técnicos impede necessariamente a clareza do texto. Na opinião dele, não é preciso lançar mão do coloquialismo para argumentar de forma inteligível, mas lança um desafio. A linguagem pernóstica, muitas vezes usada na justiça, é, na verdade, um símbolo que busca afastar o cidadão de quem exerce o poder. A democratização da palavra, de forma nenhuma, afetará o respeito da população ao poder judiciário, disse o senador. Mais do que servir como uma ferramenta de poder, os termos incompreensíveis num raciocínio tortuoso acabam agredindo a própria Constituição Federal, na opinião do juiz André Nicoliti, que também atua como professor de Direito da Universidade Cândido Mendes e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Resumindo, vamos tirar aqui, então, desse texto o que a gente chama aí de tópicos frasais, ou, então, vamos resumir no que a gente chama de tese, né? O senador, né, o Pedro Tax, que é integrante da Constituição de Justiça, professor de Direito e ex-procurador, ele não é contra os termos técnicos típicos da linguagem jurídica, certo? Então, ao contrário, ele fala que o juridiquês, ele não atrapalha a clareza do texto. Não é esse o problema para ele. Para quem conhece o direito, e que deveria conhecer, por exemplo, um acadêmico terminado o curso de Direito, vários termos próprios, ele tem obrigação de conhecer. Então, para quem é da área de Direito, não é um problema. O juridiquês, muitas vezes, ele traz a clareza daquele texto específico que nós usamos para nos comunicar. O problema é que quando esse juridiquês ataca o jurisdicionado, porque no procedimento, principalmente no processo, né, que é a última aula que eu vou postar aqui para vocês, a última videoaula, deixa eu ver se eu postei que eu falo disso aqui, peraí. Já postei. Vocês assistam a aula 3, linguagem jurídica, que eu estou falando dos tipos de texto jurídico. Então, o texto processual, ele só se inicia porque tem uma parte que está
interessada em resolver um conflito para ela jurídico. Ele só se inicia porque tem uma lide. E essa parte, necessariamente, ela não é obrigada, como eu, advogada, como juiz, como promotor, é obrigada a conhecer o juridiquês. Essa parte jurisdicionada, que é a mais interessada no processo, porque envolve a vida dela, o direito dela, ela não tem obrigação de conhecer esse juridiquês. Então, enquanto esse juridiquês refere a mim, profissional do direito, ele me traz clareza, ótimo. Mas quando esse juridiquês afeta o jurisdicionado, que é a parte interessada num texto processual, aí sim é um problema, porque a linguagem deixa de ser democrática e passa a ser uma linguagem símbolo de poder. Esse é o problema da tese dele aqui. Então, ele não é contra o juridiquês usado entre o profissional, mas sim quando ele vai ser usado num processo, por exemplo, e que ele deixa de ser democrático e passa a ser um símbolo de poder. Bom, então vamos lá. Letra A. Para o professor e ex-procurador da República, Pedro Taques, o juridiquês é necessário, deve ser ensinado aos estudantes de direito para promover a aproximação da sociedade com o meio jurídico? Não, ao contrário. Esse juridiquês ele deve ser usado pelos estudantes de direito, mas ele não promove a aproximação. É porque é um termo específico que nós não temos como substituir. Expressões do tipo aquem, aquo, sine qua non, e assim por diante, mesmo sendo expressões latinas, quando a gente põe lá juiz a quo, eu vou entender melhor. Quando eu falo, por exemplo, erga omnes, inter partes, ele vai ter um sentido que, para mim, tem um significado. Mas a parte jurisdicionada não é obrigada a aprender. Então, esse final aqui já está errado. Para promover a aproximação da sociedade com o meio. Ele não fala disso. Letra B. Para o professor e ex-procurador da República, Pedro Taques, o juridiquês é uma linguagem rebuscada, mas necessária ao exercício de poder para demonstrar erudição e autoridade. Não, ele não fala que é necessária para eu ter poder, não. Ele fala que é necessário para eu conhecer a minha área em que atuo. Então, está falso. Para o professor e ex-procurador, o juridiquês já é uma cultura jurídica consagrada que demonstra de quem é a competência para a resolução das ações. Ele não fala de competência e de resolução de ações, então aqui também está falso. Para o professor e ex-procurador da República, o juridiquês é uma linguagem rebuscada e inacessível, o que viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da publicidade, sim, que são princípios democráticos. É um exercício de poder, uma violência simbólica para mostrar erudição e autoridade. Então, seria essa alternativa. Bom, os fragmentos compõem um texto. Não, isso aqui não é referente ao texto também. Deixa eu ver outro aqui do texto para a gente fechar. Outro texto foi, para mim, aparece como questão 16. Texto 1. Aos 100 anos, a Avenida Paulista permanece uma janela aberta para a modernidade. Seus 2,5 quilômetros de extensão são percorridos diariamente por 1 milhão de pessoas, em sua maioria mulheres, como revela a pesquisa da companhia que mantém o metrô correndo sob seu asfalto. A Paulista fala 12 línguas em 18 consulados ali instalados. Ao lado de poucos casarões do passado, ela abriga edifícios inteligentes e torres de rádio e TV iluminadas como marco futurista. Já vou me adiantando aqui. Eu quero que identifique em cada texto a predominação, se ele é descritivo, dissertativo, narrativo, tá? Então, já nesse primeiro momento aqui, você vê que ele é extremamente descritivo, tá? Então, esse texto aqui seria descritivo. Segundo texto. No âmbito da cultura brasileira, a rua e a casa ocupam lugares nitidamente distintos, que, por sua vez, condicionam comportamentos francamente diferenciados. O que se faz na rua não se faz em casa e vice-versa. Se a casa é o espaço do aconchego, da proteção, a rua é do desamparo, do abandono. Sentir-se em casa é uma expressão da nossa língua. Está faltando um acento aí. É uma expressão da nossa língua que significa estar à vontade, sentir-se abrigado, protegido. Ao contrário, ir para o olho da rua denota desamparo social, exposição ao risco, solidão. A rua é o espaço da transgressão, onde vivem os malandros e marginais, é o território do salve-se quem puder, onde prevalece a lei do cada um por si.
Domínio do anonimato, da despersonalização. É na rua que um cidadão de bem pode ser molestado por autoridades de segurança pública e tratado como um criminoso. Esse texto aí é do antropólogo Roberto de Mata. Então, esse texto é predominantemente dissertativo, tá? Vocês viram que foi usado a mesma referência, rua, casa, mas você vê como que é diferente a predominância do texto descritivo por narrativo e agora o terceiro. No início do século, a Paulista era a avenida mais espaçosa da cidade, com 3 pistas separadas para bondes, carruagens, cavaleiros. Era mais bela, com 4 fileiras de magnólia e plátanos. Era um fim de mundo, no final de ladeira da Constelação. Lá residiam os imigrantes recém-enriquecidos, Martinelli, Crespo, Matarazzo, Scala, von Bülow. Após isso, aí pelos anos 50 e 60, o acelerado processo de urbanização da cidade varreu dali 24 casarões, como o que ocupava o número 46 da avenida. No seu lugar surgiram prédios, alguns deles enquadrados entre os mais modernos do mundo, como o Citibank e o Banco Sudamérica. Já completamente ladeada por prédios de porte, foi a recente inauguração do metrô que lhe conferiu um novo charme. Com todos esses antecedentes, ela é hoje, apesar das contradições, a avenida mais moderna, mais dinâmica, mais nervosa da cidade, eleita pelos próprios moradores como o mais fiel retrato de São Paulo. Aí a questão é, leia os textos e classifique segundo a tipologia. Então, o primeiro eu já me adiantei que é descritivo, o segundo dissertativo e esse aqui é narrativo. Então, seria a letra A. Certo? Tá. Esse foi o outro texto. E aqui, questão 17 se refere a esse texto, que diz assim: assinale o único item inaceitável em relação ao texto 1 da questão 16. O texto 1 é aquele descritivo que fala dos 100 anos, que a avenida está com a janela aberta, seus 2,5 quilômetros são percorridos diariamente por 1 milhão de pessoas, etc. Então, ele é descritivo. Eu quero o único item que é inaceitável em relação a esse texto. Trata-se de um texto predominantemente descritivo, reproduz as características de um lugar particularizado, uma das ruas da cidade de São Paulo, mais especificamente a Avenida Paulista. Sim. Todos os dados e acontecimentos reproduzidos são simultâneos, não havendo um anterior e outro ponto de vista de quem um relata. Tudo se situa no mesmo instante, estático, Avenida Paulista no seu centenário. Exatamente. Inclusive, é uma das características do texto descritivo, né? O tempo verbal usado é o presente. Gente, me deu o tempo aqui, ó. Eu tenho mais 10 minutos, tá? Então, eu vou continuar 10 minutos, depois a gente fala o que vai fazer. Bom, o tempo verbal é o presente, que ao lado do imperfeito é típico dos textos descritivos. Exatamente. Que é típico da descrição. Como não há ocorrência anterior à outra, a ordem dos enunciados pode ser alterada sem interferência no sentido básico do texto. Verdade. É uma característica da descrição também. Em um dado momento, o texto deixa de ser descritivo e passa a ser narrativo, já que relatar mudanças de estado constitui a característica essencial do texto narrativo. Não. Ele não tem aqui, esse texto, ele é todo descritivo, ele não tem nada de narração, tá? Então, seria a letra E. Deixa eu ver se tem outro texto aqui. Não tem. Então, os textos seriam só esses, tá? E aí, repetindo o que eu falei no EAD, quando vocês estavam fazendo prova no online, no WhatsApp EAD. Tirar fotos das questões que tivessem dúvidas, tá bom? Tá lá. Tem mais alguma questão que vocês querem que eu fale, gente, da prova? Alguém marcou mais alguma? Aqui no chat não tem mais nada. Não tem mais nada aqui. Mais alguma questão? Não? Acho que as questões mais confusas foram do texto sobre a criação da linguagem. A senhora poderia começar por elas. Falei, professora, mandei o WhatsApp da senhora. Ah, tá. Professora, se entrar na EAD, tem opção, tá. Certo. Então, eu tô com a prova aqui. Acho que não tem mais nenhuma, não, né, gente? O Matheus deu uma dica aqui, ó. Quem quiser olhar a prova,
na hora que você entra na revisão, você vê a prova toda. Mais alguma? Não? Luana! Pessoal, então, eu vou encerrar. Peço a vocês que, por favor, assistam a aula Explorando a Semântica, tá? E mais uma tarefinha para o final de semana. Anota aí no agendamento de vocês. Eu quero que vocês assistam o filme Obrigado por Fumar. Nós vamos fazer um trabalho de linguagem jurídica sobre esse filme. Obrigado por Fumar. É maravilhoso. Ele tinha no YouTube. Eu não sei se tem ainda, mas ele estava no YouTube ou deve ter no Netflix, alguma coisa assim. Bom, Matheus Fará entrou agora. Matheus Fará entrou agora, já acabou a aula. Ô, pessoal, outra coisa que eu vou pedir, de antemão me desculpando, se eu demoro a admitir para vocês entrarem, é porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vejo que tem gente querendo entrar, mas eu tô falando, tô lendo o texto, aí eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo, tá? Lembrando que semana que vem nós temos aula, tá? Então, semana que vem nós vamos ter 2 aulas seguidas. Eu vou mandar 2 chamadas para vocês, ok? E só foi muito bom estar com vocês. Vou estar postando essa aula aí. Deixa eu ver, está sendo gravada, graças a Deus, porque eu esqueci de gravar outra, mas essa está sendo gravada. Então, beijo, saudade de todo mundo, coração, ó, vamos sobreviver. E eu oro quase todo dia para todos os meus alunos, viu? E tenho fé de que Deus protege todo mundo. Fala aí, Lucas. Eu havia feito uma pergunta lá no fórum em relação àquela questão que a senhora falou que preferia que fizesse o questionamento no fórum. Era justamente sobre a forma de que nosso grupo havia feito uma petição sobre aquele 3 modos que a senhora havia pedido para juiz, para promotor, enfim. Nós havíamos feito uma petição e o grupo da Micaele e Sara e mais também fez uma petição, só que eles fizeram o endereçamento para o juizado de empresarial. E a qualificação fez a qualificação EIRL. E aí eu queria saber que nós não fizemos isso, nós fizemos o endereçamento para o juiz civil e fizemos uma qualificação para o Pedro. Aí eu até fiz a pergunta lá, fica errado? A qualificação ela tem que ser feita para o juizado, no caso, empresarial, ou endereçamento para o juizado empresarial e a qualificação da empresa, ou eu posso fazer do Pedro? A qualificação é no nome da empresa, porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. Mas isso não vai perder nota, tá? Eu não vou tirar nota nesses fóruns, não. O fórum eu vou tirar nota de quem fizer igual a cara dele. Aí eu vou tirar nota. Mas o objetivo do fórum é a gente discutir, trocar ideias, tá? E o endereçamento para a justiça empresarial, ele também é facultativo, porque aqui em Anápolis não tem, por exemplo. Então, nem todas as comarcas têm. Entendeu? Então, quem colocou para a justiça empresarial, ótimo. Quem não colocou também não fica errado. Tem comarca, gente, que tem uma juíza que responde por tudo, tadinho, um monte de dó. Esses comarcões de interior aí, faz tudo, até trabalhista. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou estar olhando lá. A Maria Luísa disse que assistiu o filme. Que bom. Então, vamos lá. Uhul! Pessoal, fiquem com Deus. Vou encerrar, senão eu perco minha gravação aqui, tá? Porque quando ultrapassa, ele não grava. Beijos. Qualquer dúvida lá no EAD. Semana que vem, 2 aulas seguidas.